Nós estamos diante de uma das passagens de 2 Samuel mais curiosas, ou por que não dizer, talvez o evento bíblico mais curioso que particularmente sempre me chamou a atenção, que é o encontro dos exércitos de Isbosete, encabeçado por Abner, e os exércitos de Davi, encabeçados por Joabe. Vai dizer esse trecho bíblico que Abner convocou os seus soldados, em nome do rei lá, o filho de Saul, Isbosete, e os dois, tanto o exército de Isbosete, encabeçado por Abner, e o exército de Davi, encabeçado por Joabe, eles se encontraram num açude em Gibeton, se eu não me engano, ou Gibeão. E aí o Abner olha para aqueles dois grandes exércitos, um de um descendente de rei e outro de um rebelde que Deus foi consagrando a rei. E aí ele fala assim, vamos medir forças. O texto vai dizendo que 12 de cada exército, 12 do exército encabeçado por Abner e 12 do exército encabeçado por Joabe, o exército de Davi, cada um colocou uma espada no pescoço do outro. E aí para mostrar, sei lá, macheza, envergadura, para mostrar heroísmo, seja lá o que é, essas coisas que se passam em cabeça de soldado que é preparado para a guerra, eles vão lá e 24 homens toram mutuamente os pescoços uns dos outros. Caem 24 assim, 12 de cada exército. Isso está aí em 2 Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 até o 17. É uma descriçãozinha assim que passa batido, mas a pergunta primeira é, por que um texto desse está nas escrituras? Pode ser que na cabeça do escriba era para mostrar como os homens são aguerridos, como um soldado dá a sua vida pelo povo, blá 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 blá. Mas nós que estamos aqui falando das coisas celestiais, precisamos pensar um pouquinho nisso, porque aqui na verdade está a condição humana entremeada pelas condições espirituais, porque aqui a gente está falando de um povo de Deus. Seja os exércitos de Davi, seja os exércitos do filho de Saul, Isbosete, tratava-se de um povo que eram os crentes da época, ali de 1900 e pouco antes de Cristo. 1000 ou 900 e pouco antes de Cristo. E aí esses homens medindo forças com esse heroísmo todo, essa alienação toda, não vamos criticá-los pela visão que eles tinham, mas precisamos nos criticar pela visão que a gente desenvolve a partir desses textos do Velho Testamento interpretados de maneira profana, digamos assim. Porque o que é que nós temos aqui? Nós temos, a primeira coisa, isso, a condição humana pós-Éden, a maldição humana, que é o quê? São dois grupos idólatras que estão dando sua vida por ideologias, um pelas ideologias de Saul ou dos benjamitas, e o outro exército pelas ideologias de Davi ou os judaítas. Dois grupos redondamente errados, parece o Brasil, essa guerra PT, PSL, Lula, Bolsonaro, essa disputa que é horrorosa dos dois lados. Então, essa condição humana servil que serve ao próprio mal e o chama de ideologia. Como assim que os caras perdem a vida deles por uma questão ideológica? Um torou o pescoço do outro e ficou por isso mesmo. Aí depois vai dizer que quem estava vivo, dos outros que não eram dos 12 de cada um, teve uma guerra que se estendeu, uma batalha que se estendeu por todo aquele dia. Batalha em nome de quê? Em nome de se defender ou Esbaal barra Saul, ou o Deus de Israel barra Davi. E aí, nem Deus precisa de guerra, e nem Deus gostaria de ver as pessoas guerreando em nome de homens. Porque esses homens, se eles tinham de estar preparados para a guerra, eles tinham de estar preparados para responderem aos inimigos, e não se matarem em nome de ideologias. Essa é uma passagem que ficou profundamente atual, porque do jeito que eu estou descrevendo aqui, parece que a gente está falando do Brasil de hoje. Porque o que está acontecendo precisamente no Brasil hoje? Nós temos, em primeiro lugar, uma guerra ideológica. Nós temos um grupo que se acha de Deus, como o grupo que defendia Davi, que se achava de Deus, um grupo que se acha de Deus, a igreja cristã, etc., que está ali para brigar contra o comunismo, que para eles comunismo é sinônimo de satanismo. Então, se você tiver alguma ideia socialista, você já é um criminoso e tem de ser exterminado. E aí essa turma, supostamente de Davi, está guerreando contra as pessoas que realmente amam a Deus. E é a mesma turma que se acha de Davi, da justiça, da verdade, etc. E Davi também não tem nada a ver com isso, como Deus não tem nada a ver com a turma dos fundamentalistas que estão no Brasil.
eles acham que estão brigando contra uma outra turma. E aí fica essa guerra ideológica o tempo inteiro. E a coisa ficou tão feia no Brasil, porque neste dia eu estava dizendo, o que está acontecendo neste dia? Nós temos preso um deputado federal que tem uma carreira nada bonita, militar, né? Nem os militares o quiseram porque ele é um ser humano horroroso, ofendendo o ministro do STF, ameaçando, instigando a população aí contra as instituições, querendo a volta do AI-5, aí depois que ele perde isso tudo, que tiraria dele o próprio cargo de deputado federal, agora ele está precisando dos elementos da democracia contra a qual ele estava pregando para tentar sair da cadeia, e nós temos o seguinte quadro no país hoje. Os 513 deputados e deputadas vão ter que votar pela continuidade da prisão desse ser que é tipo um Barrabás pós-moderno, que é um salteador. Eu posso até dizer que ele é ladrão, mas eu prefiro chamá-lo de vagabundo, nesse sentido de que ele se apropriou da força pública, da força policial, da força da lei, da força do mandato dele, para cometer crimes e chamar isso de liberdade de expressão. E aí os deputados estão lá, daqui a pouco, às 17 horas, vão votar pela continuidade ou não dele na prisão. Mas o mais grave que esse homem fez, esse deputado, é o fato de que ele foi eleito depois que ele quebrou a placa de uma vereadora que lutava pela vida e família de policiais mortos e que lutava pelas comunidades carentes do Rio de Janeiro, principalmente da favela da Maré. Ele quebrou a placa em homenagem a essa vereadora que foi assassinada de maneira criminosa por amigos dele e, quiçá, da própria família do atual presidente da República. Tanto é que todos os indícios apontam os assassinatos, né, cometidos pelos vizinhos do atual presidente, amigos deles. Ele tem aí muitas provas de ele andando com o Queiroz, ele é amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, são tantos crimes bem na nossa cara, e aí eles fazem isso tudo, negam tudo, e aí vem pastores evangélicos, e vou citar sempre o nome desses dois porque são péssimos exemplos, pastores evangélicos como Marco Feliciano e Silas Malafaia defendendo isso, porque na cabeça deles crime é ser comunista, crime é ter de lidar com a própria sexualidade, que é diferente da que eles gostariam que fosse. Para eles isso é que é crime. O resto é bênção do Senhor. Mas em fazendo isso, eles se constituem como a própria blasfêmia contra o Espírito Santo, que nos chamou para não sermos isso, criminosos, horrorosos, blasfemos contra Deus. Esse Daniel Silveira, que ele é um homem perverso, né? Porque os pastores aí que eu acabei de mencionar, eles gostam de ler Romanos até o 24, Romanos 1, do 18 ao 24. Mas o Daniel Silveira é do 26 ao 32. É aquilo ali. Ou 2 Timóteo 3. Todinho. É a descrição desse cara. Vá lá ler na sua Bíblia para você ver. E aí vem esses pastores se constituindo blasfêmia contra o Espírito Santo, defendendo essas coisas. A gente precisa realmente contar com o nosso Senhor contra esses líderes que deveriam falar no nome dele, mas estão agindo em nome da própria carne, em nome da própria loucura. Mas a autoridade do Senhor há de prevalecer. Mas junto com isso veio o outro exército, né? É a guerra dos aguerridos, cegos ideologicamente falando, liderados por um capitão chamado Silas Malafaia. Porque aí o pastor Silas Malafaia sai postando vídeos falsos, incitando a população contra o Supremo Tribunal Federal. Logo o Silas Malafaia, que é um cara que vive usando o argumento da autoridade, usando o argumento do respeito às hierarquias. E aí agora, em nome de instituir o fundamentalismo dele, ele está instigando a população. Aí ele vem com aquela desculpa, não, eu não concordo com nada do que o deputado faz, ele não concorda com nada do que o deputado faz, mas quer que o deputado fique livre para cometer crimes? É a mesma turma que, em governos passados, eles pegavam uma fofoca, como hoje está sendo também desmascarado todo o processo da Lava Jato, né? Pegavam fofocas, tinham aquilo como verdade e iam para as redes aguerridas, né, de forma aguerrida, tentar derrubar aquilo que eles pensavam que era Satanás. Aí essa mesma turma que acreditou em fofoca para tirar governos anteriores, agora querem que crimes factualmente cometidos, porque por que esse deputado foi flagrado? Porque o ministro Alexandre de Moraes
viu que ele estava lá respondendo às ameaças da internet, ou seja, ele estava em plena prática de crimes contra a ordem pública, que é proibida, é crime inafiançável. Então ele foi preso em flagrante. Né? Não é porque estava sendo cometido pela internet que deixou de ser crime, como também um crime de pedofilia que é virtual não deixa de ser crime, é crime. E aí ele foi flagrado, está preso por isso, e aí vem pastores como Silas Malafaia, Marco Feliciano e companhia. O que a gente está falando aqui? De um povo de Deus, uma parte que está defendendo a moral, a outra parte que está defendendo os seus fundamentos, mas todos agindo conforme os desejos malignos. Porque aqui, ó, esses 24 homens que se mataram só fizeram a vontade do diabo, ou na melhor das hipóteses, a vontade de um coração humano alienado, porque era totalmente desnecessária aquela mortandade de 24 homens, povo de Deus, judeus, israelitas, os exércitos de Abner e os exércitos de Joabe, em nome de Davi ou de Esbozete. A gente está vivendo a mesma cegueira espiritual. E aí a gente precisa entender isso. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? A quem que a gente serve? De maneira que o que hoje a gente chama de espírito do anticristo está presente na humanidade desde quando o casal desconfiou da voz de Deus e passou a ouvir a voz do próprio coração. O que é o ser humano? Na pior das hipóteses, ele é um ser anti-Deus, anti-Espírito Santo habitando no nosso coração. Ele gosta de guerra, gosta de baixaria, gosta de defender Barrabás ou defender Daniel Silveira, que atenta contra a população. Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, são seres que andam em parceria com o maligno, porque quem faz isso, disputar guerra em nome de dois homens, já está cometendo a feitiçaria, porque Deus já tinha dito para Saul, capítulos antes, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, ele vai dizer: Saul, a rebelião a Deus é como o pecado de feitiçaria e como alguém que adora ídolos do lar. Ou seja, quando você larga toda a vocação que o Senhor te deu, toda a orientação que o Senhor te deu, para ficar brigando uns com os outros em nome de ideologias, isso é chamado por Deus de pecado de feitiçaria, porque o que o Senhor quer é ser Deus em nossos corações, onde a gente tenha amor uns pelos outros, e não que a gente mate uns aos outros em nome de ideologia. Agora, ter amor não significa ausência de discernimento, e é aqui que eu quero convidar você a discernir. A gente tem que se perguntar o que faz um pastor respeitado no Brasil inteiro como Silas Malafaia ir às redes esbravejar em favor de um deputado criminoso, flagrantemente criminoso, declaradamente criminoso, com todas as provas sobejando criminoso. E aí vem o pastor defender isso em nome de quê? Em nome de uma ideologia fundamentalista, porque para o pastor Silas Malafaia, os únicos crimes que existem é ser comunista, né? Aquele comunismo russo e chinês e soviético, etc., que nem existe mais. Mas eles têm isso na cabeça para colocar uns contra os outros. Daí ele passa a ser de pastor para falso profeta, parceiro de Satanás. Porque para ele ser crime, é ser comunista, é ser homossexual, porque eles pegam lá os textos bíblicos para dizer que isso é uma aberração, é contra a natureza, sendo que eles o tempo todo agem como contra o espírito que habita neles, porque se o Silas Malafaia é salvo, eu creio que seja, ele está agindo o tempo todo contra o espírito que o habita. Então, por que ele agora vem com essa conversa de ser contra a natureza, ficar preocupado com as relações íntimas dos homossexuais que não estão querendo tentar contra a vida dele? Mas para ele crime é isso, é ser de esquerda, é ser comunista, é ser homossexual. Fora isso, pode se matar, pode xingar milhões de palavrões como esse deputado faz, pode se montar milícias, não dar vacina para a população, mas armar a população ferozmente para uns lutarem contra os outros, porque o que eu acho mais terrível é isso. O mundo inteiro ama o Brasil, o mundo inteiro quer paz com o Brasil. Aí nós temos um presidente acobertado por esses pastores que estão armando a população contra si mesmos, sem pensar em políticas públicas, sem pensar na proteção dos cidadãos, sem pensar nos cidadãos que pagam impostos. Então, o que esse texto nos traz é isso, que se nós ficarmos entregues às nossas mediocridades, ou a gente vai ser um bando de ser humano alienado lutando uns contra os outros por questões ideológicas, ou a gente vai ser um bando de seres humanos governado pelo diabo. E é até engraçado isso porque a gente vai aprendendo na história da humanidade, né? E até quando o Senhor veio aqui em pessoa, Jesus, que por vezes
E estar endemoniado acaba ficando uma situação até menos pior do que uma pessoa sozinha usar todo o seu instrumento, toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento para ser malévola. Por isso que Jesus expulsou muitos demônios e uma das suas discípulas era Maria de Magdala, de quem ele tirou 7 espíritos. Porque mais esperança há para alguém endemoniado, porque a gente manda Satanás sair em nome de Jesus, do que para alguém que sem demônio torna-se pastor, defensor de crimes e vai às redes sociais falar mal do Supremo Tribunal Federal, cometendo crime também, porque o Silas Malafaia está cometendo um crime aí. Ele está sendo favorável a um deputado que atentou contra uma instituição, Supremo Tribunal Federal. Ele que não gosta que atentem contra a Igreja do Senhor, aquela coisa toda. Mas o que nos salva na democracia é isso, é a gente respeitar as instituições, não é levar nada para o lado pessoal. A gente pode ter milhões de críticas a fazer acerca daqueles ministros, como eu tenho milhões de críticas a fazer em relação ao Silas Malafaia, por exemplo. Agora, você não vai me ver aqui dizendo vamos para a rua quebrar esse pastor safado. De jeito nenhum. A gente vai sempre para esses exageros, né? A gente quer quebrar o cara todinho, como esse deputado fez criminosamente, ou a gente fica, não, ele é do Senhor, não vamos atentar contra ele. Nenhum dos dois extremos. Nós temos de ser verdadeiros e mostrar isso, Silas Malafaia, que você está fazendo é pior do que alguém endemoniado. Você está cometendo crimes em nome do seu raciocínio, em nome dos seus parcos estudos, em nome do prestígio que Deus te deu. Você está induzindo o povo a cometer crime contra as instituições penosamente constituídas por todos nós. Né? Ao invés de usá-las para melhorar a vida da população, você está usando as instituições para colocar a população contra elas. Então, essa é a mensagem que a gente encontra aqui nesse duelo vão. Porque valentes, para que isso? Valentia para quê? 24 homens, um cortando o pescoço do outro, 24 homens caindo por questões ideológicas? Eu estava dizendo, mais esperança há para um ser humano endemoniado, porque Satanás a gente tira no nome de Jesus, do que para um ser humano que livremente, sem demônio nenhum, comete essas barbaridades que Silas Malafaia, Marco Feliciano e o companhia estão cometendo, porque eles fazem sem demônio. Eles estão dizendo o seguinte, eles não são endemoniados porque eles acabam sendo o demônio em pessoa. Eles não são corruptos ou acusados de corrupção porque eles acabam sendo a corrupção em pessoa. Eles não são acusados de terem cometido um adultério porque eles são o adultério em pessoa e têm poder para esconder tudo o que fazem. Por esse juízo eu torço muito. Agora, pelo juízo do deputado aí, pastor, não faça isso. Não cometa essa loucura contra a sua vida. E o sangue de Jesus tenha poder sobre todas as nossas vidas. E o que é demônio saia, mas o que é fariseu, do tipo que crucificou Jesus, o que a gente pode fazer com o sacerdote Anás, sacerdote Caifás, com os escribas, com os saduceus, com as autoridades judaicas que sem demônios mataram Deus? Não adianta vir com purismos teológicos, foi a humanidade, não. No sentido histórico, no tempo e espaço, foram os líderes espirituais destes que eram descendentes de Davi que mataram Deus. Vai dizer Estevão no livro de Atos, mataram Deus. Sem demônio, sem nada. Porque já tinham se tornado parceiros ou clones do diabo. Cuidado com isso. Eu convido a você a olhar isso. O que a ideologia faz com a gente. E todos vocês clamem a Jesus pelo nosso país, para que esses fundamentalistas que não querem nada com Deus, mas querem dominar o povo de Deus, não tenham vitória no dia de hoje. Essa é a minha torcida.